Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais Conexão Prosperar Serra. Hoje, dia 13 de março de 2026, sexta-feira. Sexta-feira, 13 de março de 2026. Caramba, praticamente já metade do terceiro mês de 2026. Muita coisa, hein? Muita coisa já rodando, muita coisa já rolando aí e já vimos muita coisa acontecer. Tudo que faz ao vivo, né? É assim mesmo. Pois bem, estamos aqui com aquele propósito, o DVN, que é de Disciplina, Vitória e Nova Mentalidade. E, de acordo com o que estou falando, o está escrito. Nilanza, bom dia, good morning. Cine, bem-vindo. Então, estamos aqui para trazer para você algo diferente. Diferente o que, Telvis? Uma mentalidade diferente. E como alcançar essa nova mentalidade, meu irmão? Fique conosco até o final. Você que está chegando aí, já clica no botãozinho, já curte, compartilha, me segue. Traz pessoas para vir cá, porque hoje a jeripoca vai piar. Hoje a coisa vai estar muito mais brava do que os outros dias, viu? Hoje o treino vai estar muito mais bravo que o outro dia. Olha para você ver a diferença de muitas coisas. Nós estávamos lendo sobre Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Hoje nós iremos ler Mateus capítulo 5, do 13 a 16. Você não tem noção. É muito forte mesmo. E trazer para você uma mudança de mentalidade é algo extraordinário, coisa que vai mudar a sua vida. A sua mudança de mentalidade, sua mudança interior, você pode ter certeza, muda todo o seu trajeto exterior. Muda seu casamento, muda seu profissional, muda como ganhar dinheiro, sua família. É porque as pessoas não dão valor, elas querem o quê? Dinheiro. Falar sobre dinheiro, prosperidade, riqueza, tudo bem. Mas você tem que saber a fonte. E onde está essa fonte? Essa fonte a gente vai começar a ler aqui agora. Essa fonte de mudança, de transformação. Essa fonte extraordinária que está dentro de você. Essa fonte, ela está dentro de você, causando dentro de você, extraordinariamente, uma mudança de vida. Basta você aceitar. Então vamos lá. Nós estávamos lendo ontem sobre as bem-aventuranças, certo? Então, ou seja, a pessoa quando ela é abençoada, ela pode adquirir muitas coisas, ela pode adquirir muitas transformações de vida. Então hoje nós vamos dar continuidade nisso aí. Hoje a gente vai ver que para se constituir, para se construir algo, a gente tem que procurar ser e não fazer, tá bom? A gente estava lendo sobre os bem-aventurados, né? Os abençoados. É uma luta interna, uma luta psicológica, uma luta mental. E agora nós iremos ler quais são as consequências disso aí. A consequência é a seguinte: ele diz, para você ser bem-aventurado e abençoado, você tem que ser o quê? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sal dá gosto. Sal dá sabor. Tá pegando a visão? O sal, ele tem que dar sabor. Aqui Jesus está falando que você tem que ter, você tem que produzir o sabor e não dar o sabor somente. É você, interiormente, tem que ser diferente. Você tem que transmitir essa energia para
para as pessoas em sua volta. Uma vez isso, você muda sua forma de ver, sua forma de sentir, porque você tem sido sal, você tem se destacado pelo sabor, você tem se destacado pelo que você é. Você se destacando pelo que você é, a sua vida muda. Você se destacando pelo que você faz pode aparentemente mudar, mas não vai mudar. Mas pelo que você é, pode ter certeza, a sua vida muda. Sua vida muda, transforma. E diz mais, quando você não dá sabor, você é pisado pelos outros. Quando você faz as coisas sem pensar, as pessoas te humilham. Quando você faz as coisas na emoção, as pessoas te ignoram. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você é o sabor, chama a atenção de quem está naquele ambiente. Porque é uma coisa diferente. É um brilho diferente. É algo transformador. Você chega num ambiente triste, com a sua energia alegre, explosiva, explodindo, irradia aquele local, irradia todo aquele ambiente. E as pessoas até perguntam, quem é esse? Quem que é esse fulano? Por quê? Porque dentro de você existe sabor. E não tem como a pessoa te humilhar por causa do seu sabor. Porque não são, as pessoas não são bobas. Já vê, pô, o cara chegou aqui, já deu animada. Já aconteceu o fato de eu ir em determinado local, uma loja, e passei na porta daquela loja, não entrava uma mosca morta. Mas eu estava tão cheio de energia positiva, naquele dia, eu estava tão cheio, que quando eu entrei, pus o pé dentro daquela empresa, daquela loja, sabe, como se fosse um interruptor de luz, eu entrei e começou a chegar um cliente atrás do outro. E eu estava juntamente com a minha esposa, eu falei assim, meu bem, observa. Nós passamos aqui umas 5 vezes na porta, não tinha ninguém. E a gente não comprou nada. Detalhe, tá? Nós não compramos nada. Só pra gente ver até aonde ia. E quando nós entramos, nós ficamos lá mais ou menos de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos, entupiu a loja. E eu falei assim, meu bem, tem aquele banquinho lá na frente, vamos sair. Ah, mas eu falei, depois a gente vem cá. A gente ficou sentado no banco. Quando a gente sentou, foi saindo um a um. Coincidência? Acho que não. Tenho certeza que não. Mas é porque o meu espírito, a minha energia, o sabor, naquele exato momento que estava dentro de mim, dentro da minha esposa, contagiou aquele local. E mais você olhava para o vendedor estava assim. Quando começou a ter gente, o vendedor até sorriu. Sabe aquela cara que tá comendo e não tá gostando da comida? Era o vendedor. Então, a energia que aquele vendedor passava estava brava. A energia muito negativa. Aí ali eu pensei, caramba, a gente tem que ter sabor na vida. A gente tem que procurar dar sabor, ter o sabor primeiro e dar esse sabor para os outros que precisam. E isso aí foi juntando as peças do meu quebra-cabeça, a qual hoje eu exerço, que é este propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade. E trazendo a palavra aqui de Deus, não é mais nada do que se tanto falar, fica provado que se a gente ser o sal da terra, nós damos sabor. Aqui não está falando, ó. Não está falando, ó. Vocês têm que ser o sal da terra. Não.
Aqui diz: vós sois o sal da terra. Por quê? Porque eu sou bem-aventurado. Eu venci minha mente, eu venci meu emocional, eu venci os meus complexos, eu venci a tristeza, eu me arrependi, eu mudei a minha rota, eu me converti. Não convenci, me converti. Então, nesse momento, quando acontece isso, tanto com você, quando com qualquer pessoa, a pessoa passa a dar sabor. É o que a Bíblia nos fala. E fala, se você não for um sal, você é insípido. Tem que jogar fora. E jogando fora vai ser pisado pelos homens. Você que decide, meu irmão, querido. Você que decide se quer ser o sal da terra ou não. E pode se perceber, viu? Quando a pessoa é o sal da terra, ela dá sabor aonde ela vai, ela impacta. Mas quando ela não é o sal da terra, ninguém dá nada por ela. Criticam e acusam e descartam. Olha como que é forte essa palavra. Né? Isso aqui é enigmático. Isso aqui abre um leque que atinge várias áreas da vida humana. E a pessoa não compreende, não. Eu li isso aqui, pensava, eu sou da terra. Mas quando eu li o contexto antes, que são as bem-aventuranças, eu percebi que essas bem-aventuranças não está falando da pessoa ser ilhada, criticada, não. É da mente dela. Quando você vence a sua mente, entenda, quando você vence o complexo da sua mente, você passa a ser o sal da terra. Mas quando você não vence dentro de você o seu complexo, você não é o sal da terra. Você faz de conta que é o sal da terra. Né? E diz, mais ainda para confirmar, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder de uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, você está viajando ou de avião ou automóvel, ou de avião, né? Você está no alto e a sua viagem é noturna. E você está sobrevoando alguma cidade ou está próximo à cidade. Lá do avião, você vê as luzinhas acesas, indicando aqui existe uma cidade, aqui existe um município. Olha para você ver. Porque aquele ambiente se destaca. Aquele local se destaca pela luminosidade. Mas aqui fala, vós sois a luz do mundo. Estou falando da luz da escuridão. Mas diz também, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você coloca uma cidade lá em cima, no pico do monte. O que vai te chamar a atenção? O monte ou a cidade? Por quê? Porque a cidade, como que fez aquela cidade naquele monte? Como edificou? Como levou as pedras? Não tem caminho para chegar lá, tem que ser só de avião, ou helicóptero, melhor dizendo. Não existe caminho terrestre. E que cidade é essa? Que sal é esse? É você. Você é este sal. Eu e a cidade. Você, eu. É fácil, Thelps? Não é fácil, também não é impossível. Basta a gente compreender e entender o propósito. Qual tem sido meu propósito? Onde eu quero chegar? Onde eu quero poder encontrar uma saída? O que fazer?
Então, a palavra de Deus nos mostra que ser bem-aventurado exige muito mais do que fazer. Isso aqui é como se fosse um empresário. O empresário, ele quer mostrar a marca dele. Ele quer expor a marca dele para entrar no mercado. Então ele faz N testes, vários e vários testes com aquele produto, com aquela marca. E logicamente, a palavra diz teste, e nem todos os testes são aprovados. Mas mesmo assim, ele insiste em fazer o teste com aquele produto. E ali nós entendemos que a energia que está dentro dessa pessoa, desse empresário, dessa pessoa, desse mecânico, desse engenheiro, não é uma energia qualquer. É uma energia que ele está falando para o mundo: olha, eu estou aqui. Ou, eu estou aqui, eu existo. Ele está assim: eu existo. Eu existo. Eu tenho aqui uma caneta muito louca. É uma caneta muito boa. Eu existo, meu produto. Eu existo, sou um grande empresário, um grande influenciador, um grande advogado, um grande mecânico, médico. Eu existo. Então ele não se esconde. O talento dele, ele não esconde o talento dele. Por mais que os testes tenham dado errado, ele não esconde o talento dele. Ele se demonstra interessado em servir, em ajudar, em progredir e não regredir. Por isso que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por quê? Porque você tem uma energia positiva. Você é a luz. Você se corrigiu, está se corrigindo dia após dia. E diz mais: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Olha a resposta que eu estou te falando agora, viu? Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Você que mora em fazenda aí, ó, na sua época de criança, de infância, até hoje, às vezes tem alguns lugares que são assim, não tem lâmpada de emergência. Ou essa candeia é uma lamparina, vamos supor uma lamparina. Anoiteceu, você não tem energia elétrica. O que você faz? Se não for lamparina, é vela, né? Aí você coloca onde? Debaixo da mesa? Você coloca ali no chão? Não. Você coloca num local mais alto da casa para iluminar todo o ambiente. Então aqui é uma responsabilidade. Está mostrando que você tem uma responsabilidade, que eu tenho uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Da luz que está dentro da gente resplandecer em qualquer ambiente. Então a luz que está dentro de você, ela não pode se esconder. A luz que está dentro de mim, ela não pode ficar ofuscada. Entenda, você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Basta você quiser seguir o propósito, ou não. Lembrando que você não é obrigado, e nem eu sou obrigado a seguir esse propósito. Nós não somos obrigados a seguir esse propósito. Não. Mas é um direito de escolha. Se você escolhe a seguir o propósito, siga. Se você escolhe a modificar, modifique. Em breve vocês me verão diferente aqui. Em breve vocês terão surpresa.
mas não posso falar. A língua coça para falar, mas não posso. As lives serão aumentadas, tipo, vai continuar essa live da madrugada, sim, mas teremos outras lives durante o dia, durante a noite. Por quê? O meu propósito. Eu não posso ocultar o meu propósito. Diga-se de passagem, tem pessoas que estão torcendo para que eu não venha fazer. Pois é. O que elas são diante daquele que me enviou? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o propósito dele foi esse. Telvis, você tararará para me servir. O senhor tem certeza disso? Ele, mas eu não quero. Vai. Vai ser complicado não, tá? Vai ser um pouco... Tá sendo para mim difícil. Mas vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Que vai dar certo. Rapaz, minhas rugas tá aparecendo pra caramba. Acordando de madrugada todo dia aí. Já hoje, 13 de março, ou seja, 2 meses, dá o que? Dá 60? Dá 30, 60, 60 dias, 63 dias. Não, 28, 60, com mais 13, 70 dias praticamente. 70 dias de madrugada acordando mais cedo para seguir o propósito. Não é fácil, no início foi fácil não, meu irmão. Às vezes bate uma vontade de parar. Aí quando você lê isso aqui sobre as bem-aventuranças, aí chega nessa parte, vós sois a luz do mundo, vocês é o sal, tem que dar sabor, você fala, ai meu Deus, bora né? Vamos tocar o barco. E uma explicação direta de como Jesus olha para você, de como o Senhor Jesus olha para a sua vida. Eu poderia aqui ficar contando da minha vida para você, né? Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fez isso, fez aquilo, fui perseguido, ótimo. Mas o propósito não é contar a minha história. Sim, posso comentar algumas coisas que aconteceu, algo, né? Para complementar a palavra. Por quê? Para complementar a palavra. Para que você venha entender o que o meu propósito proporciona, tanto para você como para mim. E aqui continuando diz assim, gente, é fantástico, olha aqui, extraordinário. Olha o código, olha esse código. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estais nos céus. Só que existe um diferencial muito grande disso aí, né? Qual que é o diferencial? As pessoas se exaltam. Ela se exalta pelo que ela faz. Eu fiz isso para você, eu te ajudei. Você está aí porque você conseguiu por minha causa. Ou eu sou, eu vou, eu faço. Mas aqui fala sinceramente, ó. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É muito difícil uma pessoa, e é difícil você encontrar
tá? Não são todas. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que faz o bem e não se glorie. A maioria das vezes, até eu já me gloriei pelas coisas que fiz. Eu lembro um episódio uma vez, uma pessoa estava precisando, né, de uma cesta básica. E a gente, inclusive ela até é minha seguidora, hoje ela está bem melhor. E a gente mobilizamos, né? Eu lembro que o marido dela tinha morrido e deixou ela num problema financeiro muito catastrófico. E a gente mobilizou um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa ali. E eu fui destinado a levar essa... Não era muita coisa, mas a cesta básica para ela. Roupas para as crianças. E chegando lá, ela me recebeu super bem. Ela me recebeu bem demais. E nós conseguimos, até um tempo, com pouco, mas sustentar aquela família. Às vezes nós levávamos uma coisinha lá. Só que, pela nossa imaturidade, pela minha imaturidade, eu achava, eu consegui. Eu dizia, eu consegui, eu fiz, eu faço. E nunca falava isso para ela. Não. Para a honra e glória do Senhor. Deus me ajudou. Não, eu falava, eu pedi ajuda, eu fiz, fulano me ajudou, Beltrano. E Deus estava onde? Aonde estava Deus ali na história? Em lugar nenhum. Porque era eu que queria aparecer. E não Deus, porque quando isso acontece, é sinal que Deus dá pra gente sabedoria e entendimento de como lidar com aquele tipo de situação. Quando existe uma situação difícil e complicada para você, meu amigo, minha amiga, entenda, é uma oportunidade de você mudar de vida. Mas também é uma oportunidade de você mudar a sua mente, de você se colocar no seu lugar. Olha, eu não conseguiria se não fosse a permissão de Deus. Olha para você ver. Eu não conseguiria se Deus não me deixasse, não me desse condições. Então, eu colocava o eu, o meu, do faço, erradamente. Ajudava as pessoas, mas erradamente. Eu ajudava as pessoas para me glorificar. Eu ajudava as pessoas para me exaltar. Para me exaltar. Eu ajudava as pessoas para me exaltar. Eu não ajudava as pessoas para glorificar o nome de Deus. Mas a gente passa por um processo de mudança. A gente procura passar por esse processo de mudança, por esse processo de mudança de mentalidade, de disciplina. E eu optei para isso. Eu optei em me disciplinar, em mudar a minha história. Foi quando eu decidi, olha, eu não posso fazer nada sem a permissão do Pai. Eu não posso tomar decisão por si próprio. E quantas vezes foram que eu tomei decisão por si próprio e eu quebrei a cara? Muito. Eu não era o sal da terra. Eu não era essa luz do mundo. Não era.
Eu queria me exaltar. Eu queria me colocar acima de tudo. Eu queria ser o bambambam da história. Eu queria ser o cara brabo. Ou seja, para conseguir alcançar fama, alcançar popularidade. É como se fosse o que eu te falei, a pessoa ela lança a marca dela. Ela vai lá e fabrica uma caneta e ela lança a marca dela. Oi, Georgia. Tudo bem, querida? Muito bom dia, com alegria para você. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe e consagre a sua vida, a sua família. Então, quando a pessoa vai lançar a marca dela, eu lancei minha marca, tá aqui, ó. Prosperar sem errar, certo? Eu lancei minha marca. Quando a pessoa lança a marca dela, ela tem que entender que a marca dela não é o produto. Ela tem que entender que a marca dela é ela. Assim como diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de ou seja, uma lamparina e põe debaixo da mesa. Assim resplandecerá a vossa luz. Então, seja, quando você lança um produto, quando você lança uma atividade esportiva, quando você lança um projeto, qualquer coisa, às vezes é um projeto social, é um projeto benéfico às pessoas, um projeto de caridade, você não tem que... É ação social. O Theo foi lá e levou a cesta básica. Não. Você tem que procurar energizar aquilo ali com a fé que você tem, que não é um produto, é você. E as pessoas têm que entender que é você o responsável por aquilo, mas quando chegar em você, você colocar quem? Para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas não fazem isso. As pessoas se exaltam. Eu faço, eu fiz, eu sou, eu consigo. E aqui nos mostra que a cereja do bolo não é o eu. A cereja do bolo é quem? É Jesus. Esse é o pivô. É o principal. E por ele ser o principal, você não está vendo? Tá aqui meu produto, mas não quero mostrar a tinta que tem aqui dentro. Todo mundo vê a caneta, mas o principal da caneta é o quê? É a tinta. Todo mundo vê você entregando a cesta, fazendo ação social, mas o principal é quem? Você. Mas não se exalta por isso. Exalta Deus. Porque é Ele que te deu condição, é Ele que te deu saúde, é Ele que te está dando direção, que está dando espírito, está dando, ou seja, o espírito dele, que está te colocando como luz naquele ambiente. Você está ali por permissão dele. Quando permitimos Deus habitar dentro da gente, a gente muda o nosso pensamento. A gente muda a nossa forma de falar, de agir. Porque nós estamos permitindo quem nos criou, quem nos formou, habitar dentro da gente. E é óbvio que uma ação social, um produto, a sua imagem, é transmitida através do espírito para as pessoas. É uma conexão. Você não vê e nem eu vejo, mas existe uma conexão espiritual. Uma conexão tanto espiritual como emocional. Quando você fala, pronuncia, abre sua boca, essa energia que sai de sua boca através da sua voz é uma frequência. Às vezes a frequência da pessoa está baixa. Por ela ouvir a sua voz, que está uma frequência ativada, áptica e alta,
ela contagia, ela se contagia com a sua informação e ela fica ali prestando atenção contigo. Então existe uma frequência. Você não pode sair dessa frequência. Você não está no meu lugar, Théus. Eu tinha tudo, perdi tudo, hoje estou na miséria e o pouco que eu tenho é pouco e eu sobrevivo com pouco. E você não está falando isso porque você não me conhece. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Você já chegou na sua casa, aí sua esposa está ali, aí tem o arroz, tem o feijão, tem o óleo, tem o sal, mas não tem gás para cozinhar. Não tinha nem lenha, porque como você fazia lenha em determinado lugar? Não tinha. Você tá entendendo? Ou às vezes você tinha um gás, aí você tinha só arroz e feijão. Não tinha uma mistura. Por quê? Faltava conexão, faltava energia. Aí os problemas cegam que você tampa os seus olhos e perde as oportunidades que estão na sua vida. Isso aconteceu comigo. A gente está acontecendo isso com você. Por falta de frequência, por falta de energia certa, por falta de uma conexão certa com Deus. Por isso que quando a gente faz alguma ação social, que leva uma cesta, né? Leva alguma coisa para uma pessoa, você vê que a pessoa está ali dando um sorriso de orelha a orelha, os olhinhos brilham daquela criançada toda. Mas por quê? Porque a frequência delas está baixa. Elas não conseguem enxergar, tipo assim, aí eu tô aqui sofrendo, mas eu não consigo sair desse marasmo de vida. Ainda bem que você chegou. E ali a gente não só entrega a cesta, faz uma oração e explica, ó, não é só o pão, isso aqui pode acabar, mas tem que ter um alimento espiritual para você ter atitude. Então a gente faz uma explicação. Então aquilo ali desperta dentro da pessoa o interesse de ser essa luz. E olha só para você ver, né, como que funciona a coisa, né? Muitos anos atrás, tinha um rapaz, hoje ele é pastor, e ele tá quase na divisa do país, pro lado ali do Mato Grosso do Sul. E um dia nós conversando, eu falei com ele assim, olha, ele trabalhava como é que fala? Diarista não. Ele trabalhava por diária, na roça. E em frente da chácara onde eu morava, tinha uma plantação de hortaliça. Rapaz, o menino era menino, pensa. E o menino sofria. E um dia eu falei para ele, cara, um dia você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser até um pastor, olha que você vai ser até meu pastor, hein? E ele, Deus, para com isso. Não, continua firme. Estou aqui porque deve Vamos em frente. Aí às vezes eu ia lá para conversar com ele, bater papo com ele. Para saber o nível de espiritualidade, a energia, a fé. E eu não entendia aquelas vezes. A gente conversava, eu não entendia nem por que aquilo. Hoje eu compreendo que Deus me usou naqueles dias ali para ajudá-lo a desprender daquela vida que ele tinha. Ele queria ser, não, você é um grande agricultor e tal. Mas coitado, era funcionário, não era pobre e miserável, mas não tinha uma vida boa. Tinha que estudar. E uma dificuldade, como de muitos brasileiros, muitas pessoas hoje, mas ele acatou aquela palavra, não sei qual forma, qual jeito, mas ele acatou aquela palavra para ele de tal maneira que se passaram alguns dias, alguns meses, alguns anos. Hoje, pode-se dizer, ele brilha muito mais do que antes. Para a honra e glória de Deus, ele fala, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. Para você ver. Eu me lembro que quando ele novo, menino, tá? Rapazinho. Hoje ele é casado. Ele é pastor de uma igreja.
jovem, conduz um rebanho abençoado. Então, ou seja, ele passou por aquelas dificuldades na vida, aqueles problemas. Não só eu, mas teve outras pessoas que o ajudaram com palavras de edificação. E mudou a mente dele. Ele permitiu que aquelas palavras entrassem dentro dele. Ele permitiu que a vida dele mudasse. Então, a gente vê que tudo que a gente quer fazer na vida é a gente que permite. Não vem do nada. É um propósito. Por exemplo, eu estou permitindo ser usado por Deus todas as madrugadas. Estou seguindo o propósito. Está sendo fácil para mim? Não está sendo fácil. Mas eu não estou nem aí. Se eu não falar, vão falar de mim. E se eu falar, vão falar de mim, bem ou mal? Vamos continuar o propósito? Quem tem mais a ganhar? Se eu estivesse dormindo ou se eu estivesse aqui? Lógico. E todos os dias eu tenho aprendido. Com a palavra de Deus, eu tenho lido, tenho buscado dentro de meu entendimento e conhecimento. E isso está me trazendo o quê? Benefício. Isso está me trazendo o quê? Uma visão em 3D. Eu estou tendo visões de 3D. Eu não estou conseguindo mais enxergar do jeito que eu enxergava mais. Eu não consigo. Eu vou, por exemplo, ontem nós tivemos praticamente o dia inteiro fora de casa e visitas, que eu fiz visitas. E ao conversar com a pessoa, antes da pessoa começar a falar, ela vai falar isso, e ela falava aquilo, eu falei, caramba, não que era eu, mas é o próprio Deus, por causa da situação, um momento, aquela condição que a pessoa está passando. Porque a gente já se identifica, que a gente já passou por aquilo e venceu. Então, antes, eu não tinha sabor, eu não era sal, eu era pisado pelos homens. Antes eu não tinha luz, eu era escuridão. Eu comia o pão que o diabo amassou, eu bebia água da amargura. Antes, eu nem procurava me expor. Eu queria buscar ser bom de baixo, ou seja, no escuro. Eu queria ser bom, mas não queria que ninguém me achasse. Mas depois que veio a revelação de Deus, através da palavra de Deus para mim, eu disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, seja, não adianta eu tentar esconder o meu talento, não adianta eu querer, eu desisto do propósito, não adianta. Por quê? Porque todos vão ouvir, e somente aqueles escolhidos vão glorificar a Deus pela minha existência. Porque eles não estão buscando reconhecimento, mas eles reconhecem que alguém o ajudou. E não adianta você pensar, eu ajudei, e tarará, e tererê, tá tão difícil. É difícil sim. Não adianta você querer ser ajudado e receber gratidão, que você vai ser ingratidão. Você vai receber a ingratidão das pessoas e não se magoe por isso. É normal. Então, pense bem, meu querido, minha querida. Pense bem em quem você é, tá? Quem você tem sido. Vou até escrever aqui, ó. Quem você tem sido diante dos problemas.
Quem você tem sido diante dos problemas, hein? Quem? Quem você tem sido diante dos problemas? Uma pessoa sem gosto, sem sabor? Uma pessoa com sabor? Quem você tem sido diante dos problemas? A escuridão ou a luz? Quem você tem sido diante das dificuldades? Demonstrado? Você tem se escondido ou se expondo? Se arrependendo com por exemplo, que às vezes a pessoa ela se esconde atrás do pecado, né? Ela se esconde atrás do pecado, mas quem você tem sido? Uma pessoa que peca, mas se esconde atrás do pecado e não tem coragem de assumir o seu erro? Uma pessoa que quer ter disciplina, muda a mentalidade, não está nem aí mais o que as pessoas falam ou pensam. O importante é agradar a Deus. Quem você tem sido? Essa luz diante dos homens ou a escuridão que escurece a espiritualidade das pessoas? Porque escuridão chega, né? A gente está vivendo num mundo tão sombrio, tão cheio de não me toque, tão cheio de complexo, tão cheio de mimimi. Então quem você tem sido? Quem você tem sido diante dos seus problemas? Essa é a pergunta. E eu espero que Deus, através de mim, pode ter te dado aí uma direção, abrindo sua visão hoje. Que a minha que abriu hoje, muito forte. Esse é o código de hoje. Quem você tem sido diante dos problemas? Uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa boa, uma pessoa escura, negativa, podre, uma pessoa positiva, iluminada. Mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Certo? Lembrando que amanhã, pessoal, nós estaremos aqui novamente às 10:05 da manhã no Conexão Prosperar Sem Errar, com o propósito DVM, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, juntamente com o que está escrito. Nós tivemos o está escrito aí nos primeiros 40 dias do ano, fomos do dia 1º de janeiro até dia 9 de fevereiro de 2026. Tivemos essa pausa sobre o está escrito fevereiro todinho, mas falamos muitas coisas interessantes sobre relacionamento, sobre gestões financeiras e gestão familiar. E retornamos agora novamente com o está escrito, a segunda fase, que está sendo extraordinária, está pegando o gancho da disciplina maior com as pessoas, certo? E vamos orar lá para que Deus possa consagrar essa sexta-feira, esse final de semana. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Majestoso de Israel, a Ti, Senhor, damos graças, porque Tu és exaltado. O Senhor é rico em perdoar, em misericórdia. Aliás, o Senhor não é rico, o Senhor é trilionário em riqueza quando se trata de perdão, quando se trata em ajudar ao próximo. Só do fato, meu Pai, o Senhor ter enviado o Teu Filho e ter morrido na cruz por mim e por essas pessoas, já mostra aí a importância que temos neste reino, a importância que temos de estar aqui. Não que queremos méritos
ser chamados somente de ganhadores, mas nunca mais o Senhor ter se esquecido, não. Nós queremos ser o segundo e o Senhor em primeiro. Porque tudo que faz, tudo que se é para a honra e glória do Teu nome. E se estou aqui até hoje, foi permissão do Senhor. Ó Senhor, te agradeço por todas as pessoas nesse exato momento que estão ligando a sua internet ou não, ou acessando esta live gravada. Que o Senhor visita todas essas pessoas, que o Senhor coloque dentro delas, dentro da gente, Teu Espírito, fazendo que a nossa vida seja consagrada a Ti. Então consagra nossa alma, consagra nosso corpo, a nossa vida, consagra o nosso coração e nos abençoe. Hoje, sexta-feira, que o Senhor estende as Tuas mãos sobre nossas vidas, nos protegendo. Em nome de Jesus, meu Deus, consagra o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso respirar. Consagra os nossos pensamentos, nossas ações, o nosso ouvir. Consagra, Senhor, a nosso coração. Consagra a nossa alma. Meu Deus, que seja consagrado cada órgão do nosso corpo, cada célula, partículas. Nossa medula óssea consagra nosso corpo. Consagra, meu Deus, esta família, essa casa. Consagra, meu Pai, os nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo e da frente, o nosso sair. Consagra nossos parentes queridos, nosso ciclo de amizade, nosso ambiente de trabalho. Consagra o veículo, a moto, a bicicleta ou até mesmo a condução de ônibus que a pessoa está indo para o trabalho. Consagra a vida dela, consagra nossas vidas. Consagra o nosso cio que sai da nossa boca. Que venhamos ser essa luz. Consagra essa luz que sai de dentro da gente. Que seja luz do Teu reino. Pois entrega nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Bora pra cima. É sexta-feira, mas não interessa, não acabou o dia, está iniciando um dia. É o final de semana, sim, mas o dia é longo e existe uma batalha a ser travada. Não perca essa batalha por nada. Seja essa luz, seja este sal de custo, de vida, de sabor para a sua vida, tá certo? E amanhã estaremos aqui novamente às 10 para 5, Conexão Prosperar Sem Errar. E lembre-se, prosperar sem errar é a opção de vida. Tchau, tchau, pessoal.